Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o Carlos, membro da nossa Igreja Metodista Central aqui em Ribeirão Preto, e eu fui incumbido da missão de trazer para vocês uma introdução aos livros que nós vamos estudar a partir de amanhã no nosso projeto Vida com Deus. As cartas de João às igrejas, né? Primeira, segunda e terceira João. Eu acredito que serão poucos dias, porque se vocês forem analisar bem as três cartas, elas são bem pequenas, né? A primeira João, a maior delas, segunda e terceira João são bem pequenininhas e bem rápidas. E o que é interessante a gente saber que a tradição acredita que quem escreveu essas cartas foi o mesmo homem que escreveu o Evangelho, né? O Evangelho de João também foi João quem também escreveu as três cartas à igreja, apesar de no decorrer da história algumas pessoas discordarem disso, majoritariamente é aceito que foi escrito pela mesma pessoa. E se tem algo muito interessante que a gente observa nessas três cartas, além da preocupação, lógico, do apóstolo João em zelar pela igreja, dando muitos conselhos a respeito da vida prática e, enfim, essas coisas, ele fala bastante a respeito do amor, né? O amor como vínculo entre os irmãos, por exemplo, em 1 João capítulo 1, falando a respeito de confessar os pecados e contar uns com os outros para receber o perdão de Deus. Em 2 João, ele fala a respeito do amor, né? Se vocês quiserem conferir, eles falam a respeito do amor para com os estrangeiros, João fala, e isso é 3 João. E na segunda carta de João ele fala sobre o amor como para andar na verdade. E, enfim, o amor é um dos temas centrais dos três evangelhos. Não é o único, tem vários temas que serão trabalhados neles. Mas ele é um dos temas centrais trabalhados nesses três evangelhos. Tá ok? Mas eu gostaria de dar hoje uma ênfase rápida lá em 1 João capítulo 1. O que acontece aqui em 1 João capítulo 1? João está falando a respeito de comunhão. Ele fala sobre a comunhão com o Pai e sobre a comunhão com os nossos irmãos. E por que eu quero destacar só esse ponto como partida para nós lermos essas três cartas? Porque a gente vive em um tempo de uma tendência de separação, de cada um caminhar para um lado, ou de desigrejados e coisas afins. E, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo e a tradição toda dos apóstolos trabalham no sentido contrário. Trabalham em que sentido? No sentido de que é impossível você estar em comunhão com Deus sem estar em comunhão com as pessoas. E é impossível você estar em uma verdadeira comunhão com a Igreja de Cristo se você não está em comunhão com Deus. E por que eu falo isso a partir desse texto? Né? Se você acompanhar comigo lá em 1 João, a partir do versículo 5, versículo 5, ele diz que Deus é luz e não há em Deus nenhuma treva. Só que se você disser que mantém comunhão com Deus e anda nas trevas, você está mentindo e não praticando a verdade. Porque se o nosso Deus é luz e você está andando nas trevas, não tem como a luz e as trevas se misturarem. A luz, na verdade, dissipa as trevas. Como é que você vai misturar luz com trevas? E então ele coloca esse ponto. Em primeiro lugar, a comunhão com o Pai. Que é impossível você falar que tem comunhão com Deus se você andar nas trevas. E isso não pode ser, como o cristão não pode andar em mentira, em hipocrisia, não pode deixar de andar na verdade, o cristão tem que sempre buscar andar na luz. E como que a gente anda, portanto, na luz? A gente anda na luz através da comunhão com os nossos irmãos, porque ele fala: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que ele está falando aqui é que uma condição para nós alcançarmos a luz de Cristo é andarmos em comunhão uns com os outros. Ele fala: se porém andarmos na luz, como o nosso Deus é luz, está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica. Como que o sangue de Jesus nos purifica? Quando existe arrependimento e confissão de pecados.
quando existe discipulado. Por isso que nós temos que andar uns com os outros, confessando, buscando crescer, amadurecer, buscando deixar, como está escrito, né? Nos desembaraçar de todas as coisas, abandonar o pecado e caminhar em maturidade, amadurecimento em Cristo Jesus. E só tem como fazer isso através da humildade de confessar e de se submeter uns aos outros em amor. Então, que Deus abençoe essa leitura, que Deus te edifique muito nesses próximos dias em que nós vamos estudar esse material precioso que são essas cartas de João à igreja, e que você possa não só ser muito edificado, mas também frutificar através desse tempo. Muito obrigado, um forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.